exigir esse tipo de coisa, você condicionar a concessão da liberdade provisória a uma comprovação de uma coisa que, convenhamos, exigir comprovante de residência para uma população como a brasileira. Se vocês aqui disserem que, olha, eu quando for juiz, vocês forem juízes, promotores, quem sabe defensores públicos, como juízes, se vocês disserem que, eu vou só dar liberdade provisória se juntar esse comprovante, saibam que vocês vão estar garantindo a prisão preventiva obrigatória para morador de rua, porque ele não tem como comprovar residência. Então veja, quando eu falo da questão da dedicação exclusiva, é que uma das funções da Defensoria Pública, isso é um projeto político para o futuro, é exatamente estudar o direito achado na rua. Okay? Muita coisa que a gente estuda na faculdade, quando você ingressa na Defensoria Pública, você fala, olha, com todo respeito à faculdade, mas isso literalmente não vai prestar para o que eu falo, porque a gente lida com direito não oficial e por aí vai. Essa questão da dedicação exclusiva, então, eu acho que é uma das coisas importantes. A Constituição catarinense, ela tem uma curiosidade, quando eu fui ler esses dias. Ela não fala que, explicitamente, assim, ó, eu quero a Defensoria Dativa. Ela fala que a Defensoria Pública será exercida pela Defensoria Dativa, etc. e tal. Com todo respeito, isso seria meio que um jeitinho brasileiro, né? Então, se Santa Catarina está tão convicta que o modelo catarinense é o melhor para o país, então fala explicitamente que, olha, o nosso modelo aqui é o da Defensoria Dativa. Mas não, ali se usou a expressão Defensoria Pública, embora a expressão Defensoria Pública na Constituição Federal traga, inclusive, alguns predicados que eu falo, inamovibilidade, organização de carreira, e por aí vai. Então, no mínimo, curiosa essa expressão utilizada na Constituição catarinense e repetida na Lei Complementar 155. De qualquer forma, lendo-se a Lei Complementar 155, vendo os dados que o professor trouxe, os cursos que ele traz, tem uma coisa que Santa Catarina não conseguiu ainda dar um jeito de copiar o que está na Constituição e que já é realidade na Defensoria Pública, a despeito do necessário fortalecimento que se impõe às defensorias públicas. Convenhamos, a Constituição fala em assistência jurídica integral e gratuita, a Defensoria Dativa só garante assistência judiciária. Vejam, eu disse que desde a Constituição de 1984, o Constituinte já fala em direito de acesso à justiça, garantindo-se a assistência judiciária. A Constituição de 88 ela não só trouxe a novidade, que foi a criação da Defensoria Pública, como mudou a expressão. Ela não fala mais em assistência judiciária e fala em assistência jurídica integral e gratuita. A infelicidade, convenhamos, a infelicidade que a Constituinte cometeu aqui foi falar que a assistência jurídica é integral e gratuita, porque ela não é gratuita, o povão está pagando imposto, né, com os impostos indiretos, etc. E tal. Isso é uma das coisas que até uma ideia de um colega nosso, Hélio da Gama, que tem um projeto chamado Defensoria Pública na Favela, de Minas Gerais, ele fala, a gente precisa começar a mudar o discurso, né, para falar para as pessoas, exatamente por conta desse viés paternalista que o Estado brasileiro ainda possui, começar a enfiar na cabeça das pessoas que, olha, você está pagando pelo seu serviço com seus impostos indiretos, você faz isso. Então, não vem dizer que o serviço não é gratuito, porque ele não é, seja o modelo público, seja o modelo de Defensoria Dativa, para início de conversa. Mas eu não quero me apegar nisso, eu quero falar da questão da assistência jurídica. Quando eu falo em assistência jurídica, ela se diferencia da assistência judiciária, é porque hoje isso é fato na Defensoria Pública, sobretudo no Brasil, que é protagonista na América do Sul e que é, como Ferraioli fala num artigo, ele, Zaffaroni, é modelo que a Europa tem que seguir. Portugal voltou a discutir dias atrás a criação de uma defensoria pública. Existe, Boaventura de Sousa Santos, nesse livro que eu recomendo, para uma revolução democrática da justiça. Portugal, por meio da sua Ordem dos Advogados do Brasil, faz enorme resistência à criação da Defensoria Pública, mas voltou à tona. O professor Paulo Ferreira da Cunha, professor português, veio a um evento em São Paulo e ficamos amigos até, etc. Estou mandando material para ele. Ele saiu daqui convencido, porque lá em Portugal o advogado, um advogado particular, ele é obrigado a prestar assistência judiciária, e o professor Paulo Ferreira da Cunha falou, eu já sabia que não funcionava coisa lá em Portugal, mas eu não tinha noção do que vocês estão fazendo aqui no Brasil, e eu acho que é modelo para a Europa. Então, quando eu falo em assistência jurídica integral e gratuita, eu estou falando que a atuação da Defensoria Pública ela é muito mais ampla do que se faz na Defensoria Dativa, na Advocacia Dativa, que é esse outro modelo. Além da assistência judiciária, a Defensoria Pública ela atua no âmbito... Ela atua no âmbito extrajudicial, talvez eu até tenha aqui alguns dados depois, diversamente do modelo, embora exista a previsão na lei, mas talvez a lógica de mercado impossibilite um pouco.
quando eu falo em lógica de mercado, é inclusive, ao mesmo tempo, elogiando e criticando uma afirmação que o professor Eduardo fez. Veja, o professor Eduardo é um renomado advogado empresarial. Acho que todos vocês sabem disso, reconhecem. E ele já atuou em advocacia pro bono. Perfeito, vou falar um pouco sobre a advocacia pro bono também. E a advocacia pro bono, com ou sem o fortalecimento da Defensoria Pública, jamais vai existir, porque o modelo constitucional, eu pelo menos vejo assim, e acho que hoje é um pensamento que vige entre os defensores públicos, não é um modelo que monopoliza, exclusivo, que impede a advocacia pro bono. Se tem alguém que está impedido de fazer advocacia pro bono, sou eu, aqui nessa mesa, e depois eu explico para vocês o porquê. Mas é elogiável a postura do professor Eduardo em fazer advocacia pro bono em alguns casos, mas veja, ele faz em alguns casos. A advocacia pro bono ela não tem a capacidade abarcativa. Se toda essa fila que apareceu no vídeo que o professor Eduardo mostrou aparecer no escritório dele, ele necessariamente vai ter que priorizar. Não dá para atender todo mundo, porque ele tem outros afazeres, outras tarefas, etc. e tal. Vejam, o advogado dativo, eu poderia falar de São Paulo, mas eu vou falar aqui em Santa Catarina. O advogado dativo, para ele receber os seus honorários, ele precisa judicializar, o sistema funciona dessa forma. E, embora não queira que generalizar e nem presumir a má-fé, não é isso que está em jogo, mas o advogado dativo também, tem gente que é dependente da advocacia dativa. Para esse cara não judicializar uma coisa que pode ser que não seja ali judicializada, olha, é difícil. Na Defensoria Pública a concepção é outra, e cada vez mais a gente está se aperfeiçoando, se especializando, e judicialização, ingressar com a ação judicial é a última ratio. Se por um lado existe essa virtude japonesa que o professor Eduardo mencionou, por outro é um dos desafios que se nos coloca como profissionais do direito, vocês como estudantes e etc. e tal, exatamente mudar a cultura do povo. E eu estou extremamente acostumado, eu faço triagem no mínimo uma vez por semana, onde eu atuo em São Bernardo do Campo, triagem onde a gente atende as pessoas que vão nos procurar, etc. e tal. E muitas situações onde é natural, né, a defensoria dativa, a advocacia dativa, nomear um advogado, que esse cara vai judicializar a demanda, nós enviamos um ofício à prefeitura, enviamos um ofício até ao próprio particular, mesmo sem aquele poder, o particular não está obrigado a nos atender, mas ele vê o papel timbrado da defensoria, ele dá, né, quer dizer, olha, são vários casos que a gente tem dessa cultura de conciliação, que você evita uma judicialização, e evitar a judicialização significa contribuir para o desafogamento do Poder Judiciário, que está extremamente abarrotado de serviço. Eu tenho alguns dados aqui do terceiro diagnóstico da Defensoria, para falar dessa cultura de conciliação. Eu vou falar aqui de São Paulo. Em 2006, com 87 só defensores públicos em São Paulo, isso em 2006, nós fizemos 367 acordos, assim, que, portanto, não resultou em judicialização da coisa. É pouco? Mas eu estou falando de 87 só defensores. No ano seguinte, a gente já passou a ter uns 400, mais ou menos. Obrigado. Em 2007, já com mais ou menos ali 400 defensores, a gente já pulou aí para 2.188 acordos extrajudiciais com técnica de acordo, etc. e tal. Não é aquela coisa, melhor um mau acordo que uma boa demanda, não é? Isso vai de encontro ao espírito da defensoria. Mas eu estou falando então de 2.188 acordos em 2007 com 400 defensores públicos. Se eu falo em 2.188 acordos, eu estou falando muito provavelmente em menos 2.188 ações judiciais a menos, né? E veja, em 2008 também com 400 defensores a gente já praticamente dobrou, fomos para 5.617 acordos. Isso porque a gente tem defensores públicos, mas agora temos psicólogos e assistentes sociais na carreira. Exatamente para respeitar o direito de acesso à justiça integral e gratuito. Vejam, muitas vezes as pessoas que nos procuram, as pessoas pobres que nos procuram, o advogado ativo, etc., e mesmo o defensor público ainda impregnado com essa cultura do século passado, ele vai resolver, entre aspas, o problema da pessoa com uma sentença, com um processo. Vai resolver processualmente o problema. Mas o conflito na família vai continuar. E é exatamente essa cultura que a gente está consagrando a Defensoria Pública, para fazer essa cultura de conciliação, que você evita uma morosidade do judiciário, e talvez a gente até esteja contribuindo para um espírito, um dever cívico,
e muitas vezes a gente consegue que as próprias pessoas resolvam o seu problema. Portanto, essa questão do homem providencial que falou o professor Eduardo, a gente tenta minorar de alguma forma, mas de fato isso é um problema cultural no Brasil. Quando eu estou falando também em assistência jurídica integral e gratuita, tem uma outra coisa que a Defensoria da Ativa não faz, que a Defensoria Pública faz, isso é fato, vocês podem pesquisar. Não só a questão da orientação jurídica, muitas vezes as pessoas vão lá, não precisam de uma demanda, precisam ali resolver um parecer, né, como o advogado faz lá o planejamento, o empresário vai e procura um advogado empresarial. Mas tem uma coisa que a Defensoria Pública faz, que é ter uma postura proativa e exatamente ir até os bolsões de pobreza e divulgar para as pessoas os direitos que elas têm. Isso a Defensoria da Ativa não faz. Por quê? Porque o advogado ativo ele é um advogado privado que ele tem que conciliar a advocacia privada com o serviço da assistência judiciária. E entre fazer assistência judiciária e você atender um cliente que está te pagando, sei lá, R$1 milhão, por exemplo, para defender sua demanda, desculpa, no filme O Homem que Fazia Chover, do Matt Damon e do Dan DeVito, já fala isso. Eu pago para ver a pessoa atender com o mesmo zelo aquela demanda de assistência judiciária, que ele vai atender aquele advogado empresarial que sabe gritar, que diferentemente do assistido que chega numa posição de subordinação, com aquela cultura de que, olha, o Estado está me fazendo favor, quando está fazendo favor, coisíssima nenhuma, é um direito público subjetivo que a pessoa tem, eu pago para ver o defensor da ativa tratar com o mesmo zelo as duas demandas. Isso quem fala não sou eu, estou falando do Mauro Capelletti, do Boaventura de Souza Santos e por aí, até o professor Fábio quando é comparado. 5? Quando eram 10. Ou se avisou eu, então tá bom. Vejam, tem uma outra peculiaridade. O modelo da defensoria da ativa ele até pode funcionar, ele até pode existir essa questão da capilaridade, da onipresença que o professor mencionou, talvez eu fale um pouco sobre isso. Mas ele é um modelo que, para funcionar, ele pressupõe que as pessoas sabem os direitos que elas têm, as pessoas conheçam os problemas, os direitos que elas têm. Para a pessoa e procurar um sistema da OAB, para fazer a triagem, etc. e tal, a pessoa precisa se reconhecer ali como sujeito de direito e saber que, olha, eu tenho um direito que está sendo violado. Tá ok? Esse é o grande problema da defensoria da ativa. É um sistema que, assim, talvez na Suécia até o modelo público seja questionável, embora lá tenha também defensoria pública, né? Deve ser uma maravilha esse defensor público na Suécia. Mas vejam, é uma outra cultura. A gente está falando de um povo brasileiro que sofre aí com meios de comunicação, com problemas inconstitucionais do naipe de Big Brother Brasil e etc. e tal, que não tem acesso à informação, muito menos conhecimento dos seus direitos. Isso significa que se você não tem uma instituição pública com uma postura proativa e que chegue até essas pessoas e faça com que elas se reconheçam sujeitos de direito, pessoas detentoras de direito, o que você está falando é que essa pessoa, eu não sei que eu tenho direito, então evidentemente essa pessoa não vai chegar à assistência judiciária, não vai chegar à defensoria da ativa. Isso é uma outra coisa também que eu acho que tem que considerar. A questão da capilaridade, para tocar em alguns pontos que o professor Eduardo mencionou. Primeiro, e aí já falando mais da realidade de São Paulo, onde eu conheço mais. Onde não existe defensoria pública, a Defensoria Pública de São Paulo faz a tal da defensoria itinerante. Você tem defensores que vão ali periodicamente, uma vez a cada 2 semanas, às vezes uma vez por mês, você vai até locais, bolsões de pobreza e tenta resolver um problema ali. Se não resolve o problema ali, você traz a demanda, etc. e tal. Essa questão da defensoria itinerante era para estar aqui, por exemplo, o defensor federal aqui de Santa Catarina, André Pereira. Ele não está aqui porque a DPU, a Defensoria Pública da União, está fazendo um projeto de defensoria itinerante nesse exato momento, por isso que ele não pôde vir aqui acompanhar o projeto. Outra coisa, essa questão da capilaridade. De fato, a Defensoria Pública não está só nas capitais. Em São Paulo, são 400 e poucos defensores públicos, metade da carreira está na capital, a outra metade está distribuída no interior. Sendo que esse pessoal que está atendendo no interior, tem um pessoal ali em Bauru, sei lá, por exemplo, que está atendendo comarcas vizinhas, embora nas comarcas vizinhas você tenha um modelo de defensoria da ativa. E é aqui que eu quero falar. Se por um lado, supostamente, a defensoria da ativa, ela garanta aí uma capilaridade maior, por outro, entendam uma coisa, a consagração do modelo público, que é por meio de defensoria pública, não exclui a existência de outros atores no cenário, seja escritório modelo, ou mesmo convênio com a própria OAB, defensoria da ativa, que aí você garante a tal da capilaridade. Em São Paulo, a defensoria pública tem inúmeros convênios, não só com a OAB, com faculdades de direito e ONGs aí de direitos humanos, etc. e tal, que onde não tem defensoria pública, você supre, muitas vezes essas ações são repassadas para a defensoria pública, mas existe uma atuação ali concertada
equilibrada entre os atores, de tal forma que, e eu discordo de qualquer doutrinador que falar que a Defensoria Pública é um modelo constitucional, que é mesmo, mas é um modelo que monopoliza, que portanto proíbe qualquer outro ator atuando pelo direito de acesso à justiça. Só mais uma outra questão, ainda tem várias coisas para falar. A questão que a Defensoria Dativa, até pela lógica de funcionamento, ela não garante. A Defensoria Pública tem a prerrogativa de entrar com ações civis públicas. Então, muitas vezes, em vez de você fazer 10 mil nomeações ali para advogado, você vai entrar com uma ação civil pública que resolve o problema ali coletivo das pessoas, embora depois você vai individualizar a demanda, etc. e tal, mas isso a Defensoria Dativa não garante. Aí vocês têm um órgão, que é o Ministério Público, que passa a ter o monopólio da tutela coletiva, e embora o Ministério Público tenha cumprido o mandamento constitucional, vários doutrinadores, como Rogério Bastos Arantes, por exemplo, que nem é do direito, da ciência política, vejam o livro Ministério Público e Política no Brasil, apontam os problemas de você ter um órgão como o Ministério Público que praticamente monopoliza o acionamento aí de tutelas coletivas. Uma outra coisa que já é realidade na Defensoria de São Paulo, atuação estratégica. Os defensores públicos, eles são divididos em áreas especializadas e, portanto, você se especializa. Mas quando eu falo área especializada, tudo bem, o advogado ativo ele vai lá e escolhe. Eu quero fazer, por exemplo, sei lá, só a área criminal. Inclusive, do júri ele tem que passar por um curso aqui em Santa Catarina, como ocorre também em São Paulo. Pois bem, só que na Defensoria Dativa, exatamente pelo advogado, diferentemente de Portugal, ele não ser obrigado a exercer a Defensoria Dativa, você não garante formação continuada para esse cara. O defensor público, não só existe um fomento por parte da instituição, né, eventualmente eu vou custear o seu curso, tal qual faz o Ministério Público, custear curso de pós-graduação e etc. e tal, não só existe um fomento, como existe uma obrigação. A instituição obriga que você se atualize. Então, uma outra ideia de serviço público que a gente está quebrando paradigma também. Você não entra lá na carreira para, agora eu estou aqui, eu tenho uma estabilidade, vou ficar encastelado, como falou o professor Eduardo, e ponto, e acabou. Você tem o dever de se atualizar, e como que você verifica isso? Uma outra diferença que a OAB da Santa Catarina fala. Ela fala, olha, isso na peça lá de âmbito escuro que eu mencionei, não existem reclamações significativas a respeito desse modelo. Embora não exista nenhuma definição do que é reclamação significativa, o fato é que, como é feito esse controle no modelo judiciário, no modelo de defensoria dativa, quando existe reclamação, quando existe um controle, é porque alguém foi reclamar. Quando, na verdade, existe uma proatividade no modelo público, que eu todo mês, isso é um saco, eu falo até na frente do corregedor nosso de Minas aqui, é um saco, mas eu tenho, republicano isso, eu tenho que prestar para a corregedoria relatório, eles vão verificar o trabalho que eu estou fazendo, e significa que não precisa que o assistido, extremamente ignorante, principalmente na matéria jurídica, não precisa que o assistido reconheça que eu fiz um trabalho defeituoso. A corregedoria vai me cobrar depois. Tá ok? Tá? Acabou? Acabou? Bom, eu tinha outras coisas para falar, inclusive da questão da participação social. Tá, da participação social do sistema interamericano, mas eu tinha várias coisas para falar, não vai dar tempo. Agradeço a atenção e estou à disposição de vocês. Obrigado. Queria cumprimentar o Gustavo pela ênfase, pelo conteúdo, mas acima de tudo pela capacidade de sintetizar e defender, e aí vai uma alfinetada, de defender o que para mim é absolutamente indefensável. Mas vamos lá, o debate tem isso de interessante. Meu caro Gustavo, vamos primeiro para a questão formal. A Constituição prevê, senhores alunos, todos provavelmente já terminaram direito constitucional aqui, vão entender o que eu estou falando. A Constituição deve ser interpretada de 3 ou 4 formas diferentes: topológica, teleológica, literal. Tem várias formas que você pode interpretar o texto constitucional. O artigo que define, o artigo 134, que estabelece a Defensoria Pública, ele está na mesma seção com outro artigo que estabelece a advocacia. Os artigos 133 e 134 estão na mesma seção da Constituição. Primeiro ponto. Segundo,
Não se fala na Constituição, pelo menos na sua redação originária de 1988, o parágrafo 2º foi incluído apenas 10 anos depois, em 1998, não se fala na redação originária da Constituição que a Defensoria Pública tem que ser um órgão público. Apenas estabelece tão somente que tem que se gerar, aspas, incumbindo a Defensoria Pública a orientação jurídica e a defesa em todos os graus dos necessitados. E é exatamente isso que a Defensoria Dativa em Santa Catarina, que é pública porque é gerada e financiada com dinheiro público, estabelece. Segundo mito, eu já tinha falado isso, mas não custa repetir. Dos 200 mil atendimentos que estão projetados para esse ano, 210 mil atendimentos estão projetados até 31 de dezembro desse ano, 70 mil atendimentos não foram judicializados. Foram consultas, foram orientações. E essa proporção é a proporção em qualquer escritório de advocacia, público ou privado. Dos 3/3 de pessoas que te procuram, 2/3 se judicializam e 1/3 se termina amigavelmente. Essa é uma estatística do escritório. De uma portinha ali na Serrinha, que eu descobri que tem um bairro aqui atrás, Serrinha, ou do escritório do Goodwin, Procter & Horn em Boston, Massachusetts. Em qualquer um desses 2 escritórios, o da Serrinha ou o de Boston, a relação estatística é aproximadamente a mesma. Então, primeiro aspecto, interpretar a Constituição, de todas as formas de interpretação, a interpretação literal é sempre a mais pobre. É preciso que a gente entenda onde que está situado e qual era a intenção originária do Constituinte. Tá? Segunda questão, a assistência é muito mais do que judiciária. Terceira questão, se é para estabelecer vocações e ambições e necessidades sociais dos afro-americanos, dos povos indígenas, dos hipossuficientes em relações de consumo por repetição, os chamados as situações meta-individuais, que também são coletivas, para isso nós temos o Ministério Público. O Ministério Público precisa de mais promotores e procuradores? Ótimo! Mas não precisa fazer uma coisa que é muito comum aqui no Brasil. Muda a embalagem, muda o nome, batiza de defensor público e começa uma nova estrutura. Não, prestigia a estrutura do Ministério Público, que é a entidade. E essa sim está na Constituição e não há margem para dúvida. Que é quem visa proteger os interesses meta-individuais. E por último, para encerrar, conheço 2 dos citados do professor Gustavo, tanto Mauro Capelletti, que infelizmente está com Alzheimer, quanto José Carlos Barbosa Moreira, que se aposentou lá da UERJ, foi meu professor. Nenhum deles conhece a Defensoria Dativa em Santa Catarina. E o José Carlos, quando ouviu falar e teve a explicação, mudou de ideia. Terceiro e último aspecto, Santa Catarina está na frente dos outros estados. Né? Eu venho do Rio de Janeiro e eu estava, por uma coincidência, sou muito amigo de um dos diretores da CBF, e todo mundo estava falando, não, Florianópolis é candidato a sediar a Copa do Mundo também, tem o estádio do Orlando Scarpelli, vai ser reformulado e tudo mais. Há uma mania dos grandes estados tratarem Santa Catarina como loirinha, bonitinha, charmosinha, mas é que nem reunião de condomínio. Ela fala, pois muito bem, e continua a reunião como se ela não tivesse feito nada. O nosso projeto agride porque ele é infinitamente mais barato, entendeu? Claro que precisa ser aperfeiçoado, mas se ele for aperfeiçoado, entendeu? Já nos trará todos os benefícios. O fato da gente estar discutindo na Constituição e não haver sequer uma liminar nas ações diretas de controle concentrado de constitucionalidade, nos fazem pensar que realmente não é tão claro assim, não, a Defensoria Pública, essa interpretação não é tão evidente assim, que gere, claro, o STF vai empurrar isso para as calendas gregas, mas o fato de não haver liminar significa que eles vieram aqui, constataram que está funcionando bem, não há perigo de mora, entendeu? E aí eu coloco para vocês uma última ponderação. O que é, afinal de contas, mais inconstitucional? A questão da Defensoria Dativa e Defensoria Pública, ou passar uma noite no sereno esperando para ser atendido? O
que é mais inconstitucional? Essa é a minha proposição. Obrigado. Bom, primeiro, essa questão não vou nem falar do Mauro Capelletti, mas do professor Barbosa Moreira, eu desconheço manifestação pública dele publicado, mas esse é o problema, né? Porque o Gilmar Mendes foi uma venda da Defensoria Pública em São Paulo, estava convencido que o modelo de Defensoria Pública, e aqui eu sei que ele já veio e falou outra coisa, então isso que é uma coisa complicada, mas eu vou pesquisar, vou até levar o professor, como eu estou na escola da Defensoria em São Paulo, vou levar o professor Barbosa Moreira para a gente fazer essa discussão lá, essa sabatina dele, que um cara fantástico aí do processo civil. Essa questão de passar a noite na triagem, etc. e tal. Primeiro, quem faz isso, pelo que o pouco que eu li, é desse jeito em Santa Catarina e é assim em São Paulo também. Se por um lado, e infelizmente eu até fico feliz que o professor não tenha trazido tanto o argumento de custo, etc. e tal, porque esse é o problema. Quando é para pobre, a gente, então vamos discutir se o modelo é mais barato, mais caro, embora tenham argumentos para isso também, mas esse é o problema, né? O tratamento que a gente dá para pobre no Brasil. Mas essa questão de você passar a noite lá para ser atendido, etc. e tal, olha, em São Bernardo do Campo, onde eu atuo, onde existe Defensoria Pública, São Bernardo do Campo é vizinho de outro município que é Mauá. Mauá não tem Defensoria Pública. Quem faz esse serviço lá em São Paulo, Ordem dos Advogados do Brasil. Se existe gente que dorme à noite, passa lá à noite para buscar o atendimento da Defensoria Pública em São Bernardo do Campo, isso é raro, às vezes até por falha nossa, às vezes você não conseguir chegar exatamente nos pontos mais pobres, porque aí de fato é complicado, mas na OAB, eu posso garantir para vocês, passem às 5 horas da manhã na OAB de Mauá, que vocês vão encontrar gente na fila lá. Vejam, no modelo de defensoria dativa, o assistido, o pobre, lá que não tem condições de pagar um advogado, vamos supor que o professor Eduardo fosse advogado ativo, inscrito, e vamos supor que o assistido soubesse que o professor Eduardo é advogado ativo, e ele tem um problema, etc. e tal. Ele não vai procurar primeiro o escritório do professor Eduardo, ele vai procurar a OAB. Aí a OAB vai fazer a nomeação, ou por meio do judiciário, alguma coisa mais ou menos assim. Vai nomear, aí tem uma lista que você observa, lá, preferência, uma lista que faz rodízio, né, professor? Uma coisa mais ou menos assim. E aí sim o assistido vai ser atendido pelo advogado, etc. E aí de fato ele vai ter um tratamento VIP ali, o assistido. E não sei se a Defensoria Pública garante tratamento VIP, mas eu posso garantir que nesse retorno, que o assistido já sofreu, e sofreu mesmo, e chega com fome, e fica irritado por isso, a gente tem que compreender que ele passou pelo primeiro atendimento, que é da triagem, ele enfrentou a mesma fila que ele enfrenta na OAB de Mauá. Nesse segundo momento, talvez ele não tenha tratamento VIP, mas ele vai ser atendido por um defensor público e com hora marcada, e a gente não tem problema quanto a isso. E ainda que a gente tenha problema, e problema a gente sempre vai ter, e tem. A Defensoria Dativa não tem uma coisa que a Defensoria Pública tem, que já é a realidade nacional, que São Paulo foi pioneiro nisso, e o projeto de lei de Santa Catarina muito se parece com isso, porque apenas São Paulo e Santa Catarina, quando tiver a criação da sua Defensoria Pública, vão ser as duas únicas defensorias públicas do país que nasceram de baixo para cima e não de cima para baixo, após mobilização social. Tá? E quando você tem uma Defensoria Pública nascendo, por experiência própria de São Paulo, nascendo após mobilização social, hoje em São Paulo e Santa Catarina, pelo projeto de lei, se passar da forma como está, vai seguir a mesma linha, você tem inúmeros mecanismos de participação social que garantem o controle da Defensoria. Cito 3. Primeiro, o ouvidor da Defensoria Pública, ele é um ouvidor externo. Eu posso ser qualquer coisa na Defensoria Pública em São Paulo. Diretor da escola, professor, diretor assistente, corregedor, defensor público geral, qualquer coisa, menos ouvidor. A lei proíbe, a lei nacional inclusive, proíbe e determina que seja um cidadão, exatamente para que esse cidadão ele tem mandato e tem a independência necessária, ele tem o poder para poder estar cobrando a Defensoria Pública, enfiando o dedo na cara, inclusive da Defensoria Pública geral. Esse mecanismo de participação social não existe no modelo OAB. Outra coisa,
A cada 2 anos, a Defensoria Pública em São Paulo e Santa Catarina, o projeto de lei vai seguir a mesma coisa, se reúne com a sociedade civil, isso nem o Ministério Público faz, se reúne a cada 2 anos com a sociedade civil, para que a sociedade civil trace diretrizes de atuação que vinculam depois a instituição. É a sociedade civil que lutou pela criação da Defensoria em São Paulo, está lutando pela criação da Defensoria em Santa Catarina, que traça, olha, nessa região o problema crônico é esse, etc. Então, isso significa que eu não sou um Messias e eu não tenho o poder de ficar definindo se eu vou entrar com a ação civil pública, deixa eu ver o que a sociedade está precisando, como se a sociedade não tivesse esse poder de participação. Terceiro, momento aberto. O órgão todo poderoso da Defensoria Pública em São Paulo, que será aqui também em Santa Catarina quando for criada, que é o Conselho Superior, toda sexta-feira pela manhã em São Paulo, às 9 horas da manhã, quando começa a sessão do Conselho Superior, a primeira coisa que existe é o chamado momento aberto. Qualquer cidadão, mendigo que lá na rua, se ele quiser, ele passou na frente da Defensoria, deixa eu ir lá ver o que está acontecendo no momento aberto no Conselho Superior da Defensoria Pública. Isso garante a transparência, porque nem se pressupõe o agendamento, a pessoa não precisa agendar previamente, como inclusive se garante o direito à voz. A pessoa vai lá e se manifesta, traz demandas, aponta problemas na comunidade. Isso nem o Ministério Público tem, com todo respeito ao Ministério Público, o Ministério Público não abre as portas para a sociedade. Tem uma atitude muitas vezes que, eu deixo que eu vou lá entrar com a ação e eu vou definir qual é o problema da sociedade. Tá, ok? Só para finalizar mesmo, tem uma outra coisa que a Defensoria da Ativa não tem. Já é realidade na Defensoria no plano nacional. Defensoria Pública hoje no Brasil inteiro, Santa Catarina vai ter, São Paulo já tem previsão de defensores públicos interamericanos. Como que a Defensoria da Ativa aqui em Santa Catarina pode garantir que uma pessoa que tem que levar um processo para a Corte Interamericana de Direitos Humanos não tenha condições de pagar um advogado, ele vai levar esse processo? Pois bem, a Defensoria Pública já tem essa realidade hoje, temos 4 defensores públicos, 3 ou 4 defensores públicos no Brasil incumbidos disso. A questão também da questão interamericana, atuação junto à Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Previsão na Corte Interamericana de Direitos Humanos que a Defensoria Pública, não a Defensoria da Ativa, aciona a Corte Interamericana de Direitos Humanos. E só para finalizar mesmo, a opinião consultiva 1118 da Corte Interamericana de Direitos Humanos reputa que o acesso à justiça, sobretudo num país pobre, a instituição tem que ter uma postura proativa. Essa postura proativa a Defensoria da Ativa não tem, a Defensoria Pública tem. Então, eu agradeço e aí a gente abre as perguntas. Obrigado. Vamos abrir agora a pergunta do público. As perguntas poderão ser dirigidas a ambos os debatedores ou apenas a um deles. Por favor. Quem tem um questionamento? Muito pior. Enquanto ontem, no Tribunal de Justiça de Santa Catarina, o magistrado foi apenas aposentado com rendimentos, na OAB esse advogado fica ou suspenso ou, se reiterado, ele é cassado. Ele não pode nunca mais advogar. Não é brincadeira. Mais algum questionamento? Não, na verdade, é o questionamento mais a respeito da qualidade, porque sem querer elevar a UFSC, mas a UFSC é a única faculdade pública do Estado e, querendo ou não, nós somos uma certa elite acadêmica aqui dentro. E como o próprio professor falou, Florianópolis é uma ilha de faculdades de Direito, assim como o Estado inteiro. Eu sou de Joinville, por exemplo, lá tem umas 4 ou 5 faculdades de Direito. Assim, por baixo, umas 4. Com certeza. E a questão que eu trago é a respeito da qualidade, porque na hora que você vai fazer uma defensoria dativa de uma pessoa frente a, por exemplo, uma empresa, entendeu? Esse advogado, ele está preparado? É diferente, eu sei que o concurso do defensor público não significa qualidade, como o professor também falou, e eu concordo. Nem abrangência. A gente só presume que pela dificuldade do concurso, ele tem estudado, ele sabe. Então, o que eu trago, o que eu questiono, é que apesar da prova da OAB, não é segredo para ninguém, principalmente o pessoal aqui que estagia, que já pegou petição e não tem pé nem cabeça.
sentença que não tem pé na cabeça. Exatamente. Eu citei agora há pouco uma ação civil pública movida pelo defensor público da União aqui em Santa Catarina, que, meu Deus do céu, é uma vergonha nacional. Isso aí é inevitável. Pois é, então, esse é o meu ponto. Então, professor, qual seria a solução frente à qualidade? Como a gente poderia melhorar a qualidade da Defensoria Dativa? Entra muito, o Gustavo pode responder isso melhor do que eu vou apenas adiantar e depois eu passo o microfone para ele. Entra muito naquela questão do autoaprimoramento. O Gustavo argumenta que a Defensoria Pública exige um autoaprimoramento. Todo advogado se exige autoaprimoramento. Eu sou graduado e pós-graduado, meus colegas de escritório são todos graduados e pós-graduados, todos comparecem a seminários, todos se avaliam. É da índole de cada um estabelecer um aprimoramento, porque aquilo vai gerar uma melhora na tua remuneração. Então, o que pode ser feito em termos de advocacia dativa? E aí o Gustavo depois responde em termos de defensoria. Nós temos a Escola Superior de Advocacia, que, para minha tristeza, ainda não conseguiu fazer uma pós-graduação, lato sensu que seja, mas faz todo santo dia, 365 dias por ano, pode pegar qualquer um, em algum lugar do interior do estado, está havendo um curso de aperfeiçoamento. 365 dias, gratuito. Para não dizer que não é gratuito, né? O Milton Friedman dizia que não existe almoço de graça, um alimento não perecível. Ok? Então, é uma questão, eu consigo obrigar o defensor público a se autoaprimorar? Não. Eu consigo obrigar o advogado a se autoaprimorar? Não. Mas que a gente oferece. É porque a minha preocupação é em torno porque muito do que vocês falaram, ambos, os dois, foi a respeito da eficiência. E a minha preocupação é a respeito da eficácia de ambos os sistemas. Porque, na verdade, os dois são para atender o povo. Sim. Se o povo é realmente atendido. Se os direitos eles são realmente buscados, conseguidos, de uma forma seria dentro da segurança jurídica que o Estado deve oferecer. Olha, então, a minha resposta é outra. Na realidade, então, a questão não é essa. A questão não existe um levantamento estatístico, qualitativo, nem de um lado, nem do outro. Ok? O grande supervisor do advogado dativo é o juiz. Entendeu? Quando acontece aquilo que aconteceu, que a aluna que acabou de perguntar ali no fundo, quando acontece esse tipo de coisa, a defesa não tem pé nem cabeça, o advogado cobrou, etc e tal, o juiz imediatamente oficia a OAB. E já aconteceu, inclusive, de advogados aprovados em exame de ordem serem ressubmetidos ao chamado exame de proficiência. Porque passar num concurso ou num exame pode ser também um pouco de sorte, tem a sua carga de sorte, ok? Então, é uma situação que estatisticamente não tem levantamento. O que eu posso dizer em meu nome, e acredito que o professor Gustavo dirá também, é que autoaprimoramento é interesse de cada um, cada profissional consciente, entendeu? Tem o seu autoaprimoramento, tem como o autoaprimoramento como objetivo, um dos seus objetivos pessoais. Agora, realmente, você tem razão, nem todos pensam assim. É o caso da ação civil pública, é o defensor público que simplesmente deixou correr os prazos e os processos dele lá comigo, lá no Rio de Janeiro, é o juiz que foi cassado ontem, quer dizer, só não foi cassado porque houve um pedido de vista, mas estava 37-3, entendeu? E só faltam mais 4 votos, então está cassado. Entendeu? Só que ele vai ser aposentado, ele tem um prêmiozinho. O advogado, que foi o que eu disse para ela, ele é suspenso, ele passa e é oficiado, e agora tem chip na nossa carteira. Ele não pode advogar. Ele não pode dar a cara para um tribunal. Durante 30 ou 40 dias, dependendo, 60 dias, dependendo do tipo de suspensão que ele tiver. E se reiterar, não tem aposentadoria não, porque advogado da aposentadoria somos nós, sou eu. Né? O que acontece simplesmente é que a gente perde a nossa carteira. Eu posso te assegurar o seguinte, se eu perder a minha carteira, eu morro de fome. Eu e meus filhos. Concordo, professor Eduardo, tem essa questão da necessidade de estar se aprimorando, etc e tal, mas, sobretudo, em São Paulo, como a gente convive com o convênio com a OAB, que tem os advogados dativos, eu
conheço advogados dativos que fazem ótimos trabalhos, mas também tem aqueles que, pelo amor de Deus, eu não aguento. Isso é uma coisa que dá raiva, me enoja quando eu atuo na área criminal, eu tenho que fazer a alegação final de um processo que eu não acompanhei, porque o juiz manda para a Defensoria Pública, o advogado fez em 2 linhas, a defesa inclusive concordou com a acusação, como eu já peguei, posso trazer para o centro acadêmico depois para vocês distribuírem, apagando o nome, evidentemente, do advogado, o advogado concordou com a condenação do Ministério Público, pelo amor de Deus. Né? Ó, fale assim na petição, o cara tem que ser absolvido e dane-se, mas pare isso. Você não pode simplesmente fazer como o advogado fez, olha, não, o Ministério Público tem razão e olha, eu quero a pena no regime aberto, pelo amor de Deus. Isso daí não tem cabimento. Eu concordo com o professor, o professor falou, eu sempre estou me aprimorando, mas é outra realidade. O professor é um advogado empresarial renomado, professor de uma renomada universidade brasileira. Não é essa a realidade dos advogados dativos, sobretudo aqueles que vivem a custo da Defensoria Pública. E no começo, lá em São Paulo, muito se argumentava nessa linha. Não, mas e aí, o que você vai fazer com os advogados dativos que existem? A OAB mesmo tem que reconhecer isso. Existem aqueles que vivem da advocacia dativa. O cara vai morrer de fome? Olha, o Estado não está aqui para fazer assistencialismo com o advogado que não se estabelece. Exceto se a gente entrar num acordo aqui que vamos fazer a mesma coisa com o médico, engenheiro, arquiteto e por aí vai. Se a gente sair com esse consenso aqui, perfeito. Se não, é uma coisinha um pouco complicada. A questão, isso tem que estar na cabeça do advogado ativo ou do defensor público, do autoaprimoramento, com o diferencial. Cabe a escolas superiores de advocacia e a escolas das defensorias públicas trazer o fomento, estimular que esse cara que nem a cenoura que faz o cavalo andar. Então, aqui eu estou pagando um curso para você, etc. e tal, para você se aprimorar. O problema é que no modelo de advocacia dativa você não vai jamais, por ser um profissional liberal, jamais você vai obrigar o advogado a se aperfeiçoar. No modelo de defensoria pública, se por um lado talvez você não consiga obrigar o cara, por outro você tem uma corregedoria que está toda hora em cima. E ai de você se não souber da lei que acabaram de aprovar e etc. e tal. E você acabou prejudicando o seu assistido com isso. Só uma coisinha para falar da questão da eficiência, produtividade, com todo respeito. Isso está na peça de Amicus Curiae da OAB de Santa Catarina. A Advocacia Dativa de Santa Catarina não atua aos finais de semana em flagrante, significa que tem gente que está presa, que bastaria ter um mero pedidinho ali de liberdade provisória. A Advocacia Dativa não faz isso. A Advocacia Dativa em Santa Catarina não faz também marcação cerrada em atendimento carcerário, etc. e tal. E numa nota de rodapé dessa peça de Amicus Curiae, a OAB manifesta que isso é culpa de desídia do Estado, não explica qual é a desídia do Estado, mas me desculpe, em São Paulo, se o governo for desidioso por qualquer motivo, a gente mete bronca e está entrando com ação civil pública para interditar presídio, como fizemos em Jundiaí, onde, pasmem, os presos lá de Jundiaí, no presídio de Jundiaí, eles estavam com sarna. Literalmente sarna, jorrando, sarna. Um colega nosso entrou, ele falou, estou entrando com essa ação civil pública com vergonha. Porque se fosse um canil, onde você tivesse uma epidemia de sarna entre os cães, estava lá o pessoalzinho dos direitos humanos, como se costuma falar de forma pejorativa, vamos fechar o canil. Mas preso com sarna, a gente chegou a esse ponto. E a OAB, com a Advocacia Dativa, não faz marcação cerrada. E só essa questão de eficiência, eu gostaria de se existir depois, mas para um outro momento, não agora, de ver dados onde se algum advogado ativo, quando faz um pedido de liberdade provisória, primeiro, ele entra com habeas corpus, e essa questão da sustentação oral, que o senhor mencionou que, quando fui conversar com o desembargador, o professor faz sustentação oral, porque é advogado particular, etc. Isso está na lei orgânica, vai ter em Santa Catarina, porque está na lei nacional, o Defensoria Pública tem que ter um núcleo de segunda instância. Todo dia em São Paulo tem um defensor público em plantão que faz sustentação oral. Todo dia tem alguém fazendo sustentação oral, inclusive no Supremo Tribunal Federal e no STJ. A gente tem um defensor em São Paulo que fica aqui em Brasília fazendo sustentação oral. Outra coisa, HC, que eu pago para ver advogado dativo, ficar entrando para HC, existe, mas a exceção da exceção, tanto que a OAB nem apresenta números. Só para vocês terem uma ideia, dados do STJ e do STF. De cada 10 HCs, a Defensoria de São Paulo, estou falando Minas, não estou falando DPU, de cada 10 HCs que a Defensoria Pública de São Paulo entra no STJ, a gente ganha 7. Isso não tem nada a ver comigo. Eu estou falando dados do STJ, não tem nada a ver comigo, vocês estão um filme salvo geral, que vocês vão saber a história como o PCC nasceu em São Paulo. Eu estou falando que são 7 pessoas que estão presas injustamente na visão do STJ. 1/5 dos HCs concedidos no STJ são da Defensoria de São Paulo. Eu estou falando assim, de 35 mil HCs no ano de 2009 que o STJ concedeu, 7 mil são da Defensoria de São Paulo. Só de São Paulo. Eu estou falando de Minas, estou falando do Rio, etc. e tal. E eu pago para ver a Defensoria Dativa trazer dados. A gente entrou com 1% do número de HCs que a Defensoria entrou. E só para finalizar, o STF, em 2009, concedeu 337 HCs. 84 são de defensorias públicas. Ok? Com a precariedade que existe ainda de defensoria pública, que exige um fortalecimento
uma atuação por parte do Estado em fortalecer as defensorias. Mais um questionamento? Sendo assim, Milton. Há a possibilidade da coexistência de defensoria pública e defensoria dativa, sendo que a gente vê que nos bolsões de maior pobreza há essas filas imensas, mas que haja um controle quando a defensoria pública estivesse já lotada, a defensoria dativa agisse naquele momento para que não houvesse isso. Complementariedade, tudo. Sim. Eu começo. Por favor. Vou ser rápido. Não só há essa possibilidade, como em São Paulo. São Paulo, onde não tem defensoria pública, existe o modelo OAB, existe o modelo com as faculdades de direito, etc. Outra coisa, eu creio que convênio sempre vai existir, e se Santa Catarina cumprir a Constituição Federal, e professor, com todo respeito, eu acho que a questão de organização em carreira e na movibilidade, isso está previsto na Constituição originária, mas vale a pena dar uma olhada depois, e se por um lado a gente tem que interpretar inteligentemente a Constituição, todo mundo fala em hermenêutica que você não pode desafiar a literalidade da Constituição, tudo bem? Mas assim, primeiro, existe essa possibilidade de complementariedade. Hoje acho que vigora o pensamento da Defensoria Pública. Olha, não é um modelo exclusivo que monopoliza outras coisas, como, só para dar um exemplo, no Rio de Janeiro, se você tem um defensor público atuando no lado A, pelo autor, quem que vai atuar pelo lado B? Eles têm um núcleo próprio deles, na Defensoria do Rio, onde você vai ter um defensor público que vai fazer a defesa daquela pessoa, porque senão pode dar problema. Os defensores que atuam em São Bernardo do Campo, onde eu atuo, qual é o problema de a gente atuar em polos distintos? É que eu posso ter movido eventualmente uma ação e vai ter um defensor público defendendo o réu, certo? O problema, isso é a solução, existe indivisibilidade, etc. e tal. Quando eu entro em férias, um defensor público me substitui. E aí como que a gente faz então para não correr o risco de ter eu, Gustavo, defensor público, eu entrando com uma ação e ao mesmo tempo fazendo a defesa? Pode ser que a gente passa despercebido e isso acaba ocorrendo. Pois bem, no Rio de Janeiro você tem um pessoal destacado para fazer isso. Em São Paulo, como que a gente resolve o problema? Tem um órgão destacado? Não, convênio OAB. Toda vez que existe essa necessidade, o convênio OAB faz. Então, ao contrário do que a OAB de Santa Catarina fala na sua peça como Amicus Curiae, que eles falam em estatização plena, olha, nem a Defensoria Pública faz esse discurso. A OAB faz a título retórico, apenas tão somente. Ok? A questão que você colocou é uma questão que, a meu ver, eu discordo um pouco do que o Dr. Gustavo acabou de dizer. Eu acho que, sob o ponto de vista, e aí eu estou pensando lá na frente, né? É muito fácil dizer assim, ninguém encontra um defensor dativo no final de semana para impetrar um HP, mas ninguém encontra, vocês viram, nem em dia de semana um defensor público, não tem advogado, não tem ninguém lá, entendeu? Então, a gente tem que parar de falar em termos ideais e começar a discutir a coisa, isso é uma coisa que eu sempre faço, em termos concretos. A gente tem que discutir a coisa em cima de concretude, tá? Então, é aquela história. A defensoria dativa, vamos imaginar, então agora, esse sistema que vocês viram ali, com pessoas com fila na porta, em algo que se pressupõe universal, e o meu escritório lá no Rio, ele fica em frente à sede da defensoria. Tá? Eu vejo lá os carros oficiais pretos, são 18 carros oficiais pretos, isso eles gostam muito, entendeu? Esse tipo de gasto público absolutamente desnecessário tem muito, entendeu? 18 carros, 18 mecanes pretos enfileirados com seus respectivos choferes, com seus respectivos... Então, a questão, meu querido, é de gestão. Eu acho que seria incompatível você ter gestão, porque aí vai gerar um problema de jogo de empurra. A gente tem que pensar na nossa realidade, né? Max Weber estudou a burocracia, né? A gente tem que entender o ambiente weberiano, como é que ele funciona, tá? Então, a convivência, eu tenho sérias dúvidas, e aí, olhando para frente, se a convivência, saindo do campo ideal, claro que ideal, todo mundo, nossa, paz no mundo entre os homens, a gente vai, todo mundo fumando maconha, mas beleza, entendeu? Mas isso não acontece. Entendeu? Então o que vai acontecer? Vai acontecer o que acontece aqui, aquela peregrinação, porque um fica empurrando para o outro empurra para o a gente tem que lembrar do que é realmente. Deus, seria a prova concreta de que Deus existe,
se todos os defensores fossem como o Dr. Gustavo. Essa, para mim, seria a prova. E eu finalmente, agora sim, acredito. Entendeu? Porque todos os defensores públicos são abnegados, dedicados, inteligentes, preparados. Mas não é assim. Entendeu? Essa história de não achar advogado dativo no final de semana, você não acha nenhum nem outro. Entendeu? Então a gente tem que lembrar sempre, meu querido, quando a gente for, a gente não pode planejar com base no ideal. A gente tem sempre que planejar com base na realidade. E a realidade da defensoria é uma realidade quase que trágica. Entendeu? Se a realidade da defensoria dativa também não é um sonho, também porque ela começou a ser implementada, veja bem, eu estou falando de uma defensoria dativa que começou a ser implementada há 2 anos. Entendeu? E já está com 200 mil atendimentos. 2 anos, em todas as comarcas. Entendeu? Imagina quando ela fizer 20, 30, 40, 50 anos. Entendeu? Porque só a partir de 2 anos que o Estado começou a estabelecer a remuneração. Até então, era por pro bono mesmo. Então, o que eu posso te dizer é o seguinte: acho difícil a questão da gestão da coexistência, entendeu? Não acho que haja complementariedade, acho que há jogo de empurra, que é o que vai acontecer. Entendeu? Procura lá, né, no Rio de Janeiro, 150 metros depois da defensoria, tem a OAB. E a OAB lá, ao contrário da OAB daqui, tem um escritório modelo dela para atendimento público. Sabe, você vê as famílias, porque eles vêm todos em família, é uma coisa engraçada. Eles peregrinando na mesma calçada, de um para outro, de outro para um, e você fica lá da janela vendo isso, olha lá. Saiu, acabou de sair da defensoria. Saiu, tá indo para onde? Tá indo para a OAB. Ih, tá voltando. Entendeu? Então, quer dizer, eu acho que quer implementar a defensoria? Implementa. Mas tem que dar 2 trilhões de orçamento. Vocês é que vão decidir se isso vale a pena ou não. Entendeu? Quer implementar a advocacia dativa? Implementa. Entendeu? Mas também dá estrutura. Qualquer uma das 2 soluções é boa se for implantada na sua plenitude. Meia boca, não dá. Não funciona. O problema qual é? A meia boca é a nossa realidade. O professor Eduardo, contraditório em direito também está. Só uma consideração sobre o que ele falou. Hoje o Código de Processo Penal fala que quando vai ficar na área criminal, quando uma pessoa é presa em flagrante, se o cara lá que foi preso em flagrante, tentativa de furto, por exemplo, ele fala que ele não tem condições de pagar um advogado, etc. e tal, o Código de Processo Penal determina que o auto de prisão em flagrante tem que vir para a Defensoria Pública e que aí a gente vai se manifestar, etc. e tal. Reitero, a advocacia dativa não faz atendimento aos finais de semana, tá? Nesse ponto o professor Eduardo está equivocado. Eu estou extremamente acostumado, dia 31 de dezembro do ano passado foi horrível, mas eu fiz plantão de final de semana. Se todos fossem iguais a você. Não, mas aí que tá, professor, eu não sou um cara abnegado, só estou cumprindo o que está na lei, porque senão, porque ele não é o Eduardo não é corregedor em São Paulo. Mas meu querido Gustavo, façamos então, vou usar uma expressão sua, eu pago para ver um defensor da União aqui em Santa Catarina no final de semana. Final de semana, estou à disposição. Estou falando do que... a realidade. Eu também estou falando da realidade, que ocorre em São Paulo. Em São Paulo, aliás, em São Paulo, se existe alguma abnegação, é nesse ponto. Nos locais onde a Defensoria Pública não está instalada, a gente talvez não fosse obrigado, com marca de Mauá, por exemplo, talvez a gente não fosse obrigado a fazer, mas a gente assume os plantões de Mauá. O estado de São Paulo inteiro, exatamente porque a OAB não faz atendimento aos finais de semana, porque o sistema não funciona dessa forma, a Defensoria Pública assume. Para a gente talvez até fosse cômodo e estratégico. Olha, quem mandou Mauá e Santo André, os municípios vizinhos a São Bernardo que tem Defensoria Pública, não atender? Né? Porque costuma falar em direito constitucional que competência é sinônimo de poder. Em algumas situações, incompetência é sinônimo de poder. Às vezes eu até acho, desculpa, se Mauá e Santo André, você está tendo gente, o cara primário, tentativa de furto, tentou furtar um pó de manteiga, ele está preso porque não tem um advogado ativo para fazer o pedido de liberdade provisória, paciência, quem mandou Mauá e Santo André não ter. Então, em São Paulo, a OAB não faz nada em matéria de plantão, a Defensoria Pública atua todo final de semana, sempre tem alguém lá para atender. Mais um questionamento? Então, a minha irmã, ela trabalhou na Defensoria Pública em Foz do Iguaçu, como estagiária. Então lá tinham 30 estagiários para meia dúzia de defensores e tal.
e aquela fila também 6 da manhã de 50 pessoas, mas não é esse o ponto. É porque ela falou para mim que dos que conseguiam ser atendidos e ter o atendimento consumado, grande parte eram pessoas que tinham conhecido lá, que tinham alguém, um intermediário que facilitava o acesso à Defensoria Pública. Queria saber se tinha alguma estatística ou, sei lá, algo que possa, se é muito, se é pouco, uma certa corrupção. Assim. Olha, então, exatamente por... É aquela coisa, né? O professor Aurélio, Jacinto fala, quem nos protege da bondade dos bons. Partindo da premissa que isso lá ocorreu e que isso pode ocorrer, é por isso exatamente que a Defensoria Pública hoje no âmbito nacional, em alguns lugares ainda não foi instalada, porque a lei é recente, do final de 2009, a gente conta com uma ouvidoria externa para fazer esse tipo de controle. Exatamente para evitar corporativismo. Porque se a lei tivesse enfiado um defensor público para ser o ouvidor geral da Defensoria Pública, talvez o corporativismo poderia imperar ali e aí seria uma coisa complicada. Talvez ele não desse a vazão, mas exatamente por isso, o nosso ouvidor, ele é um cidadão nomeado pelo CONDEP, Conselho de Defesa da Pessoa Humana, ele vem da sociedade civil e possui mandato. Significa que se a Defensora Geral não gostar do dedo na cara que ela tomou do ouvidor geral, paciência. A Defensora Geral não vai ter poderes para tirar do cargo a ouvidora geral. Se é para a gente falar dessa questão de corrupção, que ela pode existir em qualquer modelo. Se tem uma coisa que a gente está cansado de ver, e isso não estou falando que é minha opinião, não trouxe aqui os dados, mas tentem pesquisar no Google da vida, Folha de São Paulo, na Folha de São Paulo. A gente está extremamente acostumado a lidar com situações em São Paulo, sobretudo onde você, num primeiro momento, você não tem Defensoria Pública fazendo aquele atendimento, e depois a gente caminha para a OAB, e depois você passa a ter. A pessoa chega lá com um problema de família qualquer, ela quer se separar e aí ela também quer discutir alimentos e guarda, etc. e tal. O que a OAB muitas vezes faz? Ela faz o fracionamento disso. Uma coisa que você poderia tratar numa única ação judicial, você faz uma divisão, uma cisão, que você trata em 3 ações judiciais. Por que isso? Porque a OAB não gosta da acumulação de créditos? Besteira, porque a lista da OAB roda mais rápido, existem relações de poder interna, quer dizer, muitos presidentes da OAB da vida, etc. e tal. O cara até pode ser favorável à Defensoria Pública, mas ele vai ter uma pressão por parte dos advogados. Então, se é pra gente falar em corrupção, comecemos pela questão do fracionamento, tá ok? Tem lugares, municípios, a comarca onde a Defensoria Pública não está instalada, que são municípios com uma população muito menor que um outro determinado município, se não me engano, Franca passa por isso, depois eu posso passar os dados aí para o pessoal do centro acadêmico. A população é muito menor e o custo é muito maior do que aquele município que tem muito mais gente, sendo que até a questão do IDH está envolvida aí, quer dizer, olha, é matematicamente impossível, como que os caras conseguem fazer isso? Um município com bem menos pessoas, você tem um gasto muito maior no convênio da OAB do que no município que tem mais, tá ok? Então, eu não vou questionar que isso tenha ocorrido, pode ser até que tenha ocorrido, etc. e tal. Exato, se ocorrer vai ter uma ouvidoria e uma corregedoria para pegar esse cara depois. Não tem só santo na Defensoria Pública, não. Felizmente, talvez. Como é que é o seu nome? Vitor, querido. Esse o que você falou é endêmico no Brasil. Quer dizer, você tem. Se a carapuça cair em alguma faculdade, vocês, por favor, me digam. Você tem atendimento de cliente que não é do perfil de escritório modelo, nem escritório modelo. Isso é corrupção. Tá? Você tem professor atendendo sua clientela privada, utilizando-se da estrutura de escritório modelo. Isso é corrupção. Tá? O ano passado, e isso é uma questão do judiciário, curiosamente, entendeu? Eu percebi 2 coisas, eu aprendi 2 coisas no ano passado em relação ao STJ. 80% dos meus recursos que foram providos porque houve uma relação empática comigo, entendeu? Ainda que não houvesse nenhuma troca de favor, mas houve uma relação empática. Vou te explicar por quê. Porque era o 7º embargo de declaração que eu estava fazendo a mesma decisão. E de repente no 7º ele mudou de ideia? Não, é porque eu fui lá conversar com ele. O que é isso? Isso aí é o Blade Runner, isso é o cara, eu estou correndo no fio da navalha, eu não sei se isso é corrupção ou não, mas é só para você entender como é que funciona um judiciário que está atolado.
que está inviabilizado. Você tem questões estruturais aí. O que a tua irmã te falou é uma questão estrutural, sociológica, conjuntural e econômica, que vem desde o descobrimento. Quando Pero Vaz de Caminha escreveu a carta e pediu um emprego para o irmão dele, começou. Tá na carta. A carta está à disposição de qualquer um da Biblioteca Nacional no Rio de Janeiro, a original. É só ir lá e pedir. Eu já vi a carta, muito bonito, manuscrito, tudo mais. É só pedir. Qualquer um do povo pode ter acesso. Então, o que eu posso te dizer, meu querido Vitor, é que isso não é exclusividade da Defensoria, não é exclusividade dos escritórios modelos das faculdades, e vocês sabem do que eu estou falando, quer dizer, pelo menos quem é de 7ª, 8ª, 9ª e 10ª fase, né? Isso não é exclusividade do Ministério Público, isso não é exclusividade do STJ. Entendeu? Então, você receber uma pessoa que você conhece, mas que se encaixa no perfil de atendimento da Defensoria Pública, e você fazer o trabalho, qual é o teu cometimento constitucional para fazer em relação àquela pessoa, você fez pela amizade